Olá, amigos, olá, amigas, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um programa com transmissão do canal Roteiro Espírita e da TV7. Hoje, dia 26/11 de 2023, precisamente às 8h12, estamos dando início ao nosso Momento Kardec. É o dia em que nós fazemos um estudo direcionado para os textos e as obras básicas da doutrina espírita. Hoje, em especial, com o livro Céu e Inferno, que, na verdade, nós já estamos há 47 semanas estudando esse livro, para e passo. Nos encontramos já na segunda parte do capítulo 2, em que nós vamos refletir e estudar um pouquinho as evocações realizadas por Kardec para identificar os vários níveis de espíritos que estão pululando no mundo espiritual. Essa primeira parte do segundo capítulo trata dos espíritos felizes. Nós já passamos por dois, Samson e Josabe. Josabe, me parece que é o nome, já nem me lembro mais. E agora a gente vai falar sobre Samuel Felipe, Jobarde, viu? Ou para algum Jobar, como vocês queiram. Nós vamos agora iniciar um outro espírito que se apresentou na reunião dos estudos parisienses, sob o comando de Allan Kardec e a sua equipe, de nome Samuel Felipe. É o que nós vamos ver, e se possível, hoje a gente encerra esse espírito para que na próxima semana a gente possa ver um outro e dar seguimento até passarmos para outros níveis ou categorias de espíritos. Porque dentro daquela pirâmide, se podemos assim dizer, da escala espírita, Kardec vai dividi-la em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos na terceira, os bons na segunda e os puros na primeira. Então, esses espíritos com os quais nós estamos refletindo e lidando, essa primeira parte da segunda parte do segundo capítulo, são os espíritos felizes. Tá? Mas nós vamos ver isso logo depois da nossa prece. Eu vou colocar aqui a música para nós nos prepararmos de forma conveniente e satisfatória para darmos início a esse momento de reflexão e de oração. A mensagem que nós estamos aqui escolhendo diz assim: brilhe a vossa luz, disse Jesus. Luz significa a sabedoria e o amor que você conquista. São virtudes que brilham e aparecem na expressão do seu rosto. Sem Deus, ninguém representa grande coisa, por isso não há do que se vangloriar. Dele vem a luz. A luz é sua grandeza interior e depende da conscientização de Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, maior fica. A sua luz aumenta na proporção dos benefícios que faz aos outros. Eis aí, portanto, uma bela mensagem para nós começarmos esse dia de hoje, do dia 26, nesse domingo ensolarado, aqui na capital baiana,
em que os termômetros marcam 23, 29 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muitos encontros e reencontros felizes, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Ok? Então, para todos e todas, nosso bom dia iluminado para todos nós. Vamos à nossa prece, nos preparando então com a nossa oração. Amado Jesus, Senhor da vida, abençoa-nos nesse instante, fortalecendo em nós a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que os bons Espíritos nos amparem e nos protejam nesta linda manhã de domingo, aqui na capital baiana, como certamente em todas as outras capitais do nosso Brasil. Que todos nós sejamos envolvidos em bênçãos de luz, quer sejam aqueles que aqui já se encontram, aqueles que virão depois em outros horários e dias, assim como também aqueles que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, onde quer que eles estejam. E assim, querido amigo Jesus, com votos de paz em nossos corações, na certeza da Tua presença entre nós, pedimos a permissão para iniciarmos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, vocês todos e todas que chegaram aqui durante a nossa prece ou a nossa leitura antes de iniciarmos, ok? Mas antes de nós começarmos, também queria dar o nosso bom dia e o nosso feliz aniversário para aqueles que estão aniversariando hoje, nesse dia 26, a começar por Avelino Oliveira. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, meu amigo Avelino Oliveira, que está completando hoje 70 aninhos. Parabéns, tudo de bom e tudo de melhor para você. Também para a Neide Santos, nos seus 82 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Felicidade para você, menina Neide, junto dos seus netos, bisnetos, maridão, certamente, os amigos, os companheiros de luta, de viagem. Que Deus abençoe a você e a todos os seus familiares. A Kelly Josiane, nos seus 46 aninhos, tudo de bom e tudo de melhor para você também, menina Kelly. Felicidade, paz e luz no seu coração. Aos 30 anos completos hoje, o Orai e Vigiai, uma instituição espírita. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia maravilhoso do dia 26, em que vocês estão aniversariando, parabenizando mais um ano de realizações no bem. Que Deus envolva todos vocês em bênção de luz e de paz. Igualmente, a menina Natasha Hila, 35 aninhos. Natasha Hila, que me parece que eu conheço lá do Serva. Eu acho que você é do Serva, do Centro Espírita. Agora eu esqueci. Fica ali em... Depois eu me lembro. Mas, enfim, é você mesma. 35 aninhos, tudo de bom e tudo de melhor para você. Ok? Menina Natasha Hila. É isso aí. E para fechar, uma amigona que eu também conheço, que é a Rose Paixão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Menina Rose Paixão, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você e para todos os seus familiares, que vocês possam, todos os aniversariantes, curtirem bastante esse dia, que seja um dia muito feliz, muito tranquilo e muito dinâmico e participativo. É Vila de Abrantes, Centro Espírita Vila de Abrantes. Viu que eu disse que eu conhecia? A menina Natasha Hila, eu estava aqui só pensando,
onde é que eu conhecia ela. Então, para todos e todas, felicidades, paz e luz para todos vocês. Bom, dito isso, feito isso, nós vamos então iniciar o nosso estudo com a leitura, como nós estamos fazendo já até aqui, e fazendo breves comentários. Se possível, nós encerraremos esses comentários desse espírito do Samuel Felipe ainda nesta live, para a gente não ter que prorrogar para a semana que vem, tá bom? Então, deixa eu puxar ele aqui para a gente começar o nosso estudo. Então, nessa evocação que Kardec fez, começa dizendo o seguinte, vamos ver. Esse era um homem de bem na verdade, na verdadeira acepção da palavra, diz Kardec ao reconhecer essa alma. Este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Um devotamento extremo aos amigos podia-se ter como certo seu acolhimento, e tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. É o que nós chamaríamos hoje ainda de um homem de bem, aquele espírito que verdadeiramente se entrega no seu labor de servir àqueles mais necessitados. Continua o texto dizendo: trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isso sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por esses predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhes fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los, como se bem semelhante lhe fossem feito. Tratando-se de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar, posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essa natureza de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo a fé ardente na vida futura, numa grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Então, aqui a gente vê, de uma forma bem resumida, o que Kardec nos apresenta a respeito de Samuel Felipe, trazendo as suas principais características enquanto observador que Kardec o era em relação àqueles com os quais convivia. E via nesse espírito, ou nesse ser, um espírito, uma alma abnegada ao bem, porque a maneira como se postava, a maneira como se conduzia, a maneira com que ele tratava as outras pessoas, caracterizava-se verdadeiramente como um homem de bem. Por isso, dentro dessa categoria de espíritos felizes, ou seja, como resultado do seu labor, da sua dedicação, do seu devotamento no seu processo de crescimento. E como isso é importante, como isso é necessário para o processo de vinculação, digamos assim, com os espíritos superiores. E tem um dado que nós chegamos a falar na semana passada, a respeito de Jobardi, que é o fato de que, apesar de uma pessoa que viveu
com as suas limitações, com os seus problemas, com a sua falta de visibilidade, de recursos financeiros, intelectuais, possivelmente, mas nem por isso deixa de expressar as suas virtudes e os seus valores morais. E o quanto isso é importante. Porque não precisa criar grandes obras, como vemos muitas vezes aqui no nosso país, ou dentro do âmbito religioso, social, para ser credenciado como um espírito superior, um espírito feliz. Mas é aquilo que tem no coração, na alma, e consegue dividir com aqueles com os quais convive, com aqueles com os quais vivencia as suas experiências humanas no dia a dia. Então, é o que caracterizou o Samuel Filipe. Mas sigamos o texto para a gente ter uma melhor compreensão a respeito dele. Seguindo, ele vai dizer então: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Pergunta Kardec. E a resposta: perfeitamente, conquanto esta recordação reaparece gradualmente. No instante preciso do desprendimento eram confusas as minhas ideias. Isso mostra também que não diferencia esse estado de perturbação em relação aos dois outros que nós já vimos aqui e de alguns outros casos conhecidos dentro da literatura espírita, embora sabendo-se que esse trespasse, que esse momento de perturbação pode ser mais prolongado ou menos a depender desta condição moral do espírito em relação à sua consciência enquanto espírito imortal. Seguindo, querereis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual? Reparem também que aqui são perguntas bem investigativas. Não é com cunho, com o propósito de estar tentando esmiscuir-se, né? Tentando se envolver na vida do outro como apenas o interesse pessoal, mas como a necessidade de um aprendizado, porque a partir daí Kardec vai apresentar isso para todos nós, para que tenhamos uma noção. Então, isso não deixa de ser um trabalho científico, de escuta, de observação, de análise quanto às respostas. Aí ele responde: de bom grado, tanto quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade. Graças a Deus, e hoje felicito-me. Quanta coisa perderia se houvesse desanimado. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito, se de fato a minha alma, a minha última existência tivesse algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não direis das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo
que me tornei o que ora sou. Para pagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje, abençoo essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado. Simples recordação agora, que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Essa fala de Samuel, o Espírito, me fez recordar alguns desses muitos relatos que nós vemos na atualidade de pessoas que saíram de condições sociais e culturais desprivilegiadas, digamos assim, ou sem nenhuma possibilidade de vencer na vida, que pela insistência conseguiram provar que foram capazes de vencer as adversidades e que hoje se encontram em uma posição de crédito, de valor, de reconhecimento social. Isso a gente vê muito na área do esporte, na área da música, em alguns momentos também vimos na área cultural, de estudos também na área intelectual e tantas outras pessoas que, olhando assim de en passant, diante das condições humanas, ninguém diria que ele viria a ser, mais tarde, a pessoa que hoje o é. E isso gera para nós um estado de valor, de consciência, de aprovação, porque entende que, pelos esforços empreendidos, se é possível chegar a determinados resultados favoráveis. Ainda que muitos digam, mas é 1 e 2. Porque há essa discussão, muitas vezes, quando se trata desses pontos ou dessas questões sociais. São exceções, não é o geral. A ideia é que sejam todos, de fato. Mas o nosso estágio de evolução, em um planeta ainda de provas e expiações, não dá para que todos sejam da mesma forma, que todos cheguem na mesma condição, porque tem aí por trás o próprio passado ou as próprias escolhas decorrentes do livre-arbítrio. Então, jamais haverá essa igualdade quanto muitos defendem e pleiteiam dentro das nossas sociedades. Isso também não quer dizer que devamos viver dentro das desigualdades que nós vemos. A ideia não é essa. Mas entender que cada alma só consegue chegar aonde conseguiu pelos esforços e pelas necessidades evolutivas de cada um. Isso é fato também. Se nós olhamos, nos orgulhamos, parabenizamos, felicitamos aqueles que saíram do nada, aspas, e chegaram ao tudo hoje, por que seria diferente do ponto de vista espiritual? Por que essa coisa teria que acontecer milagrosamente? Ou porque eu fiz uma promessa, paguei uma oferenda e Deus tem que resolver as minhas demandas do passado? Onde estaria o mérito, o valor? Então, Samuel, ele vem provar para nós que hoje ele é um espírito feliz, não porque Deus o concedeu dessa forma, mas pelo seu empenho, pela sua resolução, pela sua resignação, pela sua luta interna de se transformar, deixar que o homem velho morresse para nascer das cinzas o homem novo. Esse conflito de identidade entre ser e ter, entre o bem e o mal, sempre estiveram lado a lado com ele, como muitos que venceram essa batalha, a exemplo de Paulo de Tarso, a exemplo de Santo Agostinho, a exemplo de Maria de Magdala, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros que nós conhecemos e hoje reverenciamos.
mas não foram criados desta forma. Eles tiveram a oportunidade, mediante as escolhas feitas, de empreender um movimento de superação. Tem uma palavra hoje, ainda no âmbito organizacional, muito presente: superação. A gente fala muito de superação. E isso nos valoriza, isso há um reconhecimento social. E o mesmo precisamos fazer na perspectiva moral e espiritual, para, ao sairmos da encarnação, sermos reconhecidos como espíritos felizes. E talvez espíritos felizes não signifique ainda espírito puro, mas um espírito que já alcançou uma determinada faixa etária de consciência em relação a Deus e a sua classe dentro da ordem na qual se encontra, mais favorável ou mais próxima dos puros do que nós que ainda estagiamos na terceira ordem, lá na classe 10ª, 9ª, 8ª. Percebem? Então é nesse ponto que a gente precisa refletir sobre esses relatos. Não é apenas para apresentar mais um, é para a gente entender o movimento que eles fizeram para alcançar o que alcançaram já naquela época. 1862. 1962. 100 anos se passaram. De 62 para cá, 23, já são mais quase 60 anos, se não 60 anos. Sim, 60 anos. E aí o que acontece? Se aquela época ele já era tido um espírito feliz, qual não será hoje a sua categoria? Hã? Já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Mas somente acontecerá não pelo passar dos anos ou dos séculos, mas pelo esforço empreendido na luta de vencer a si mesmo, em renunciar os prazeres do mundo, as vaidades, o orgulho, o ego, para fazer contato com a sua própria luz. E aí a gente entende o que disse Jesus: brilhai a vossa luz. Vencei a si mesmo. Mas sigamos. Tem muita coisa a mais para nós vermos aqui. Então, me permita só pegar esse ponto aqui que eu achei bem interessante e que na hora eu ia parar, mas disse não, vou terminar todo o texto para facilitar. Mas agora vamos ver esse ponto aqui. Eu vou até sensibilizar aqui. Ó. E não foi senão, tá? E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Não é uma imposição de Deus, não é um castigo de Deus, é uma escolha consciente de um espírito que quer crescer e avançar no seu processo evolutivo. Mas sigamos. Ó vós, me fizestes padecer na terra, que fostes cruel e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. E tentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade. Qual que é?
a de amar os inimigos. Ó, eis aí a mais difícil de todas as caridades. Amar os nossos inimigos. A caridade que a gente faz hoje ainda é uma caridade de barganha, de troca, de dar coisas externas. O enxoval, o lençol, a comida, a sopa, o café, um cortar de cabelo, um fazer de uma barba, um dar um trocado aqui, outro ali, o que não tira o mérito, claro que não, óbvio que não. Mas a maior de todas as caridades é o que Jesus entendia como tal. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Que, resumidamente, poderíamos dizer amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Quão difícil ainda é para nós, humanidade na Terra, essa prática. Mas queremos todos alcançar o céu porque fazemos alguns proselitismo em torno do Evangelho, da mensagem de Jesus. Porque fazemos algumas citações bíblicas, evangélicas, porque decoramos e propagamos algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, porque fazemos uma boa palestra aqui e ali, recebemos aplausos, escrevemos livros, já queremos ser santos. E às vezes desconhecemos que o valor de um espírito como, por exemplo, Chico Xavier, não estava em nada disso, mas pelo homem de bem, o homem bom que ele o era. E que o espiritismo lhe proporcionara ocasião de fortalecer ainda mais aquela alma, como nós estamos tendo. A diferença é que Chico aceitou desde cedo e investiu nesse labor. Entregou a sua vida para amar os inimigos. E nós? Como nos encontramos nesta luta, nesse desafio? Seria uma boa pergunta para hoje, iniciando a semana, e aí teremos uma semana inteira para pensarmos sobre isso. Mas seguindo ainda um pouquinho mais, vamos lá, estou gostando. Ele ainda diz assim: não vos impacienteis com essa divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Ou seja, ele ainda estava elocubrando as ideias antes de responder a Kardec o questionamento. Seguindo. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro. Não me apaguei à vida e não tive, por conseguinte, de me abater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse já ter deixado a terra. Tudo que me cercava era como se fosse um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados ao meu quarto, ou no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam mortos, o morto. Quis então desenganá-los de tal ideia.
mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, já muito falecidas, e ainda de outras que, à primeira vista, não podia reconhecer, fortaleceu em mim essa ideia de um sono, ou de um sonho, em que tais seres por mim velassem. Olha que coisa também bem legal aqui, que Samuel traz, né? Um dos relatos, até considerando os dois anteriores, esse foi o mais detalhado, mais interessante, pelo menos para mim particularmente, para quem acompanhou as lives anteriores dessa segunda parte, eu vejo como ele detalha exatamente o processo dele, nos afiançando que, à semelhança também dos dois anteriores, o processo se dá desta forma para aqueles que se encontram nesse estado de consciência desperta. Não porque eram espíritas, amigos de Kardec ou que conviveram diretamente com ele, mas pelo trabalho que eles fizeram em torno da sua autorregeneração, do seu autoconhecimento, da sua disciplina, da sua fé em relação a essa renovação íntima, dizendo para nós, nas sublinhas, de que assim também devemos fazer. Investir no nosso labor espiritual. Talvez seja por isso, ou certamente por isso, que Jesus também nos afiançava. Esforçai-vos, ao nos dizer, né? Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita da vida, porque esta é a porta da salvação. E esforçai-vos por se afastar das portas largas, porque estas, ou esta, é a da perdição. Temos duas portas, não aparece por conta da imagem aí, mas são duas. Aqui, duas portas. Uma é da salvação e a outra é da perdição. Qual das duas eu estou fazendo mais culto nessa minha existência? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, para que não nos iludamos, para que tenhamos consciência que, de acordo com aquela que eu cultuo, que eu atravesso, que eu permaneço o maior tempo, será a mesma porta que eu encontrarei ao transpor os portais da vida física. Adentrarei a imortalidade por a mesma porta. E as consequências advindas dessas. Não tem nada de errado. São apenas escolhas. Ponto. Sigamos? Sigamos. Ele ainda diz, parágrafo seguinte: esse estado foi alterado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdi a consciência do meu eu. Nada que se difere aos anteriores e aquilo que os relatos dos outros livros também nos mostram. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez, a luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que são mais. Perdão, deixa eu repetir. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez, a luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu envoltório material não estava ainda inumado, e eu olhava com piedade,
felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver, enfim, desembaraçado, respirava livremente como quem saía de uma atmosfera nauseante. Divisível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender. Antes, parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de uma longa viagem. Uma coisa me admirou logo, dois pontos. O compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Outro ponto interessantíssimo e relevante, esse parágrafo de Samuel, no qual a gente percebe que é um processo natural, sincrônico, e que pouco a pouco o espírito vai tomando consciência de si e fazendo também como coadjuvante desse processo, a fim de que ele adquira lucidamente o controle dele. Ao perceber, ao ver, ao sentir. Então, a mensagem é subliminar. Vamos investir no patrimônio espiritual. Vamos nos esforçar por adquirir os tesouros do céu. E nos afastarmos daqueles que nos prendem à terra. Não porque esses são pecaminosos, não são de Deus, não é isso. É porque quando nós olhamos demasiadamente para eles, nos escravizamos a eles. Esquecemos da nossa essência e vivemos apenas na ilusão da veste. Por isso o medo, o temor da morte, em muitos casos. Pelo apego aos bens materiais e a própria consciência de culpa por ter vivido aquela existência desta forma, quando sabia no íntimo que não deveria. Ponto. Final, se assim podemos dizer. Mas, seguindo um pouco mais, e por conta do tempo, vejamos o que diz ainda o Espírito. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Claro, né? Porque a gente não apaga todas as lembranças da noite para o dia, ou ainda depois de alguns dias. Elas permanecem no nosso mundo mental. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez, que as desgraças reais, quando degeneram em perpétua ansiedade. E aí ele vai dizer, e ainda bem que não se desvaneciam tais impressões. Já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis, reconsiderando as dificuldades que tanto e quantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. É o que a gente poderíamos chamar aqui desse estado de perturbação, que mesmo considerando um espírito bom, mas todos sofremos desse processo. Seguindo, é bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida, graças a Deus. Também o pobre, repetidamente enriquecido,
duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era ele. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. O engraçado é que nós temos o conhecimento, mas não internalizamos o conhecimento quando da prática. Não deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles negligenciam. Então, essa é uma resposta alongada, digamos assim, de Samuel, mas que bem resultou numa ampla compreensão a respeito desse processo em que ele viveu e que certamente todos nós vivenciaremos quando do nosso trespasse. Sendo que para uns será mais tormentoso em relação a outros e vice-versa. Vem aí então uma nova pergunta. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso bem, como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Boa pergunta, Kardec. Se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação de que de mim guardam. Seu pensamento me atrai para eles. Assisto às suas conversas e gozo se gozam ou sofro se sofrem. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao angustioso sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações que são para o bem. Esse sofrimento é, ademais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a essa mansão afortunada, onde a dor não existe. Marquemos esse ponto. Ó. Aqui, ó. Não existe. Fazer essa marcação aqui, porque ela é interessante. Esse sofrimento é, ademais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Para torná-los dignos dela, desta mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trata, então, de os desviar do mau caminho. E se o consigo, isso é uma felicidade, não só para mim, como para os outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar, mas um momento de atraso. Mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Samuel Felipe. Deixa só eu marcar aqui também, que eu achei legal esse ponto aqui para a gente fechar o nosso estudo de hoje.
Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Então ele vai dizer assim: jamais, mediante a pergunta de Kardec, jamais me esqueço daqueles que deixei na terra, em particular os amigos, os afetos, considerando que uma vez no mundo espiritual, aqueles que ficaram quando da minha encarnação e hoje os revejo, estão também de volta e comigo se encontram. É como dizer assim, agora que você está no bem bom, você esquece da gente, é isso? Muito pelo contrário. Ele continua como os espíritos bons a nos incentivar a esse progresso, a esse crescimento, a também seguir, palmilhar aquele caminho. Seguindo os passos de Jesus na Galiléia. Você lembra desse livro último que nós lemos aqui, discutimos, ou pelo menos apresentamos? Seguindo os passos de Jesus pela Galiléia. É um romance bem interessante. Então, vê os pensamentos, vê os convites, vê as intuições que ele transmite àqueles. Quando aceitam, fica feliz. Quando não aceitam, por isso que nós marcamos, vamos ver o que é que acontece. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, reclamo com pesar. Mas um momento de atraso. Mas consola-me a ideia de que nada se perde irremessivelmente. Ou seja, um dia eles também despertarão para essa realidade espiritual. E assim encerra-se esse relato de Samuel Felipe. Na próxima semana, nós veremos San Dortes. Pelo menos essa é a pronúncia que eu consegui fazer. Van Durche. Ok? É o que a gente vai ver. Mais um espírito feliz que vai trazer o seu relato. Mas isso é para a próxima semana. O que a gente vai fazer hoje, para esta, é refletir a respeito não apenas da de hoje, de Samuel, mas de Jobá e de Sansum. Sansum não é. Deixa eu ver aqui o nome da criatura. Sansom. Sansom. Se possível, durante a semana, faça isso. Leiam, releiam ou leiam esses 3 espíritos e os seus relatos. Comparem cada um deles e tentem ver o que diz respeito a você, a mim, em que eles me representam. Isso seria de grande valia para o nosso crescimento. Ok? Pense nisso e reflita sobre isso. Tem muito material para a gente discorrer que o tempo no momento não nos permitiria. Mas é pelo menos uma visão de como eles se encontram hoje, ou pelo menos à época, diante daquilo que eles fizeram quando estiveram encarnados. E assim como eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de acreditar. Tudo é uma questão de empenho. Ok? Então eu espero que de alguma sorte nós consigamos avançar um pouco mais quanto a esta realidade. Bom, gente, hoje eu não vou poder ver o chat, mas coloquem aí as suas proposições, suas ideias, para que a gente possa
depois estar olhando e dando até um feedback, se assim for possível também, durante a semana, tá bom? Hoje, infelizmente, não veremos o chat, nem compartilharemos essas ideias. Mas sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas por todos nós aqui pelo canal do Roteiro Espírita TV7. Eu penso que é material suficiente para nós nos debruçarmos a reflexões mais profundas, analisando como anda a nossa existência atual. Porque a qualquer momento poderemos ser chamados de volta à pátria espiritual, levando o que conosco? Que irá nos beneficiar a esse despertar consciente, a entrarmos na categoria de espíritos felizes, porque a categoria de espíritos infelizes, essa nós já sabemos, porque até certo ponto nós nos encontramos nela, ou pelo menos na terceira ordem. Se estamos na terceira ordem, por extensão, somos espíritos infelizes, não tem o que discutir, né? Isso é a lógica. Mas avançar para a segunda ordem dos espíritos bons. E aí, quem sabe, esse nível de felicidade esteja mais aquilatado em nós do que ora nos encontramos. Então, eu agradeço a presença, a companhia de vocês nesta linda manhã de domingo, do domingão, aqui no Roteirão Espírita, ok? E da TV7 também. Antes de nós concluirmos, nós vamos dizer a vocês também que hoje ainda nós teremos duas atividades, como sempre nós temos. Pelo menos duas delas é sempre certo, né? Às 20 horas, nós teremos aqui a live de parceria com a União Espírita de Guanambi e o Roteiro Espírita. Nós transmitimos as lives aos domingos da União Espírita de Guanambi, como a TV7 sempre faz, transmitindo também as nossas produções do canal Roteiro Espírita. E nesse domingo, nós teremos a presença de Fernanda Ferraz, lá do Ceará, e ela vai trazer como tema Dores da Alma e Cura, às 20 horas, aqui no canal Roteiro Espírita. Fica aí o convite para estarmos um pouquinho mais tarde, 20 horas, 8 da noite, aqui pelo canal Roteiro Espírita, participando dessa live. Fernanda Ferraz, do Ceará, que vai falar sobre dores da alma e cura. Um tema bem interessante para os nossos dias. E às 22h30, 1h30 depois, já que termina às 9, 21 horas, nós estaremos de volta agora com a produção do canal Roteiro Espírita com transmissão da TV7, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites às 22h30, ao vivo. Então, às 22h30 estaremos ao vivo em um novo capítulo, em um novo item. Nós só falaremos mais tarde, quando enviarmos o card, tá bom? Ambos os cards, da palestra de 20 horas, como da atividade das 22h30, nós enviaremos um pouquinho mais tarde, lá para umas 2 horas, tá bom? Vou preparar ainda algumas coisas para poder encaminhar para vocês. Se der para ser um pouco antes, assim eu faço. Se não, mais tardar 2 horas. No mais, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de domingão, refletindo sobre o que nos trouxe o Samuel Felipe. Não para desejar desencarnar hoje nem amanhã, mas para nos prepararmos, porque quando da nossa vez chegar, teremos a consciência tranquila do esforço, da dedicação empreendida para tal momento. Sendo assim, um beijo no coração para todos vocês, para todas vocês, e espero revê-los logo mais às 20 horas e às 22h30. Muita paz para todos e que tenhamos um belo domingo, estando ou não aniversariando hoje. Então tá, galerinha. Beijo no coração e até mais. Namastê para todos nós. Muita paz.